e algumas apatitas do Jatobá, isso para ambas as análises. E aqui, para ambas as análises, a gente vê também as nossas magnetitas caindo aqui nesse campo de magnetita hidrotermal. E, mais uma vez, o que a gente já espera da magnetita se formando em um ambiente mais profundo, sendo um tampão redox, com a nossa mineralização aí de cobre, sendo a calcopirita. E aí a gente trabalhou também esses dados para chegar numa temperatura, um geotermômetro, e a magnetita trouxe para nós um intervalo de temperatura entre 324 e 434 graus Celsius, o que, assim, indiretamente mostra para nós que o sistema IOCG, né, ele realmente é um sistema quente, e que a nossa mineralização que está associada à magnetita, ela vai ter mais ou menos esse intervalo de ocorrência, né, de temperatura. Ela começa a calcopirita começa a se cristalizar em um intervalo de 350 graus Celsius para mais, então ela vai pegar aqui meio que o meio para o final desse intervalo de temperatura. A escapolita foi analisada, tanto a escapolita do sistema IOCG quanto a escapolita dos veios tardios, e aí esses gráficos aqui de elementos a gente consegue observar muito bem que tem dois grupos muito bem definidos pelas composições. E aí, então, a gente tem essas duas gerações muito bem definidas, com composições bem diferentes. Isso também é observado quando a gente trata os dados de LA e CPMS, de traços e de elementos terras raras. A gente tem uma escapolita com padrão, a escapolita da primeira geração, aqui azul, e a escapolita de segunda geração, a vermelhinha. Elas, apesar de ter um padrão assim bem parecido, você consegue ver dois grupos muito bem definidos. E, bom, o que a gente pode tirar em questão de salinidade, conteúdo de cloro, né? A gente sabe que as nossas escapolitas aqui, elas têm um membro de marialita que é muito maior, então elas são muito ricas em cloro. Esses gráficos eu quis trazer para mostrar a presença de um fluido hipersalino que a gente tem no sistema. Em azul aqui a gente tem as nossas, nesse primeiro gráfico de relações, a gente tem as nossas amostras de escapolita da primeira geração, um pouco mais dispersos, né? Mostrando que a gente tem um fluxo de fluido muito maior, bastante fluido correndo no sistema, que seria no sistema IOCG. E aqui a gente teria uma concentraçãozinha, né? Aqui teria uma concentração de amostras que está mais restrita a veios, então você não tem um fluxo muito grande de fluido. E esses dois gráficos de relações de cloro e bromo, a gente consegue observar que a nossa escapolita tardia, ela tem um enriquecimento em cloro em relação à primeira geração de escapolita, mostrando que nessa segunda geração você tem um fluido hidrotermal muito mais hipersalino, e que a escapolita ela está refletindo a partição desse elemento entre a fase mineral e o fluido. E aí, à medida que você tem mais escapolita cristalizando, você também tem mais cloro, mais tempo, né, para o cloro ser incorporado à estrutura. E aí, trazendo essa questão do cloro aqui, da segunda geração ter mais cloro, é o que a gente observou nas apatitas também. As apatitas tardias, elas têm uma concentração de cloro que é maior no sistema. A granada, a gente tinha duas gerações aí de granada, então nós analisamos essas duas gerações, fizemos perfis na microsonda, e elas têm, assim, composições de elementos maiores, não tão diferentes, né, para as duas gerações. O que a gente conseguiu traçar seria que ela é uma granada rica em ferro, rica na molécula amandina, e o que faz todo sentido mesmo para a nossa sequência de alteração hidrotermal, que vai enriquecendo em ferro. E aí, por fim, a gente tem a clorita. A nossa clorita também, ela é mais rica em ferro, ela cai aqui, né, no campo mais rico em ferro, e ela foi extremamente importante para ter dados de temperatura do sistema tardio. Aqui foram tratados 9 geotermômetros,
E aí a gente chegou no intervalo de temperatura entre 197 e 353 graus Celsius, o que mostrou realmente que entre o sistema IOCG, que foi... que a gente tem a temperatura da magnetita e a temperatura da clorita, houve uma redução de temperatura aí no sistema. E aí, trazendo o que a gente pode concluir disso tudo. Bom, a gente tem dois sistemas principais. O nosso sistema IOCG, que é um sistema ductil-rúctil, controlado por um sistema ductil-rúctil. A gente viu que tem minerais de mais alta temperatura, controlado também por uma foliação milolítica anastomosada, de orientação WNWSE, e toda essa sequência de alteração que vai enriquecendo em ferro. E a nossa zona de alteração tardia, ela é controlada por um sistema mais rúctil, tem minerais de mais baixa temperatura, né? A gente conseguiu ver isso com a presença da clorita, e uma sequência de alteração que vai chegando aqui e se enriquecendo em cálcio. E aí, esse seria um modelo esquemático do AQW2. Aqui a gente teria a nossa zona mineralizada, nessa região, e a nossa calcopirita sendo envelopada aqui pela magnetita, né, pela zona de alteração férrico-cálcica, e formando meio que um halo de alteração aqui com granada, com rastingzita, biotita e escapolita. E aqui seria nossa zona de alteração mais tardia, muito bem representada pelo nosso fronte de albita. Ela trunca, né, o que eu quis representar, que ela vai truncando todas as zonas de alteração aqui anteriores do sistema IOCG. As zonas de alteração cálcica também vão truncando todas essas zonas de alteração. O nosso gabro aqui, um pouco cloritizado, mostrando que o sistema IOCG, ele tem, a gente tem uma elevação de temperatura do sistema tardio para a zona mineralizada, mas a gente tem um decréscimo na salinidade, né, nessas fases tardias para a zona mineralizada. E aí, comparando ele com outros depósitos que a gente já tem na província mineral do Carajás, o AQW2 ele está localizado ali na porção mais oeste, né, noroeste de Carajás, mas ele tem algumas semelhanças com as rochas, com os depósitos que a gente encontra no cinturão sul do cobre, principalmente pela presença de uma rocha gabroica, né, hospedeira. A gente também tem uma zona de alteração potássica sódica, mas o que a gente pode dizer é que ele parece, né, se assemelha muito aos depósitos do cinturão norte do cobre, principalmente pela nossa assembleia de granada, grunerita e magnetita, que é muito parecida com o que a gente encontra no depósito Salobo. Diferente do Salobo, a nossa mineralização aqui é de calcopirita, o Salobo já não é calcopirita, mas realmente a gente consegue identificar que é controlada pela falha do cinzento, toda essa nossa estrutura que é dúctil e depois se torna rúctil. Então, são estruturas aí que são bem parecidas com outros depósitos que a gente tem no cinturão norte do cobre. E o que a gente pode concluir a mais, que essa sequência de paragênese, ela é característica mesmo de depósitos do tipo IOCG, então não deixa, né, dúvida. A granada, ela vai marcar para a gente a interface entre a pré-mineralização e a sim-mineralização. A magnetita, ela pode trazer para a gente aí um intervalo de temperatura que marca indiretamente as temperaturas aí da nossa mineralização. A clorita, ela já vai trazer a informação de temperatura dos estágios tardios. A magnetita, por ela estar, né, relacionada às paragêmises férrica, cálcica e férrica, está associada à calcopirita, a gente determina que esse depósito foi formado em níveis crustais um pouco mais profundos. Os altos teores de titânio e de vanádio nessa magnetita também ajudam a corroborar esse fator. O que mais? O AQW2 também, a gente viu que o fluido ele vai ficando hipersalino, né, do sistema IOCG,
Para os estágios mais tardios, a gente conseguiu observar isso com a presença da apatita, com a presença da escapolita. Como eu tinha dito anteriormente, o AQW2 ele tem uma semelhança muito grande com os depósitos do cinturão norte do cobre, principalmente pela assembleia mineralógica, pela paragênese, mas ele também tem características dos depósitos IOCG do cinturão sul do cobre, onde a fugacidade é um pouquinho menor, e aí a gente tem formação, por exemplo, de calcopirita. E aí o que torna o AQW um depósito bem particular, que a gente não pode falar nem que ele é semelhante aos do sul, nem que ele é bem semelhante aos do norte, ele carrega características de ambos os depósitos. Aqui estão as minhas referências, e antes de terminar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a CAPES e a DIMB, a Vale, pelo projeto colaborativo aí com as universidades que fomentaram esse projeto e que financiaram esse projeto, e fico muito feliz de poder agregar e trazer dados. E também queria agradecer a algumas pessoas que eu trago, assim, uma trajetória que, se não fosse muitas pessoas, eu não poderia estar aqui hoje. Desculpa. Principalmente meu pai. Meu pai foi o principal incentivador de tudo. Foi ele que me incentivou a entrar no processo do mestrado. Então, ele estaria muito feliz de estar aqui hoje. E todas as pessoas que passaram, né, na minha vida durante esse momento. A professora Lena, que me deu a oportunidade. Todo mundo que foi para o campo aí comigo, o Luiz, a Nasa, o Marco, a Ju, que estava na Vale e recebeu a gente super bem, o Gustavo, ao pessoal aqui do IGC, que sempre me recebeu muito bem, me ajudou muito, muito, muito. Aos meus colegas aí da graduação, as meninas, o Rafael, o Tazava, que foi excepcional, que me ajudou muito quando eu precisei, sempre me ajuda, um amigo. O Fernando, que foi um geólogo muito incentivador, que me ajudou, assim, desde o começo, e sempre incentivou a minha evolução, assim, profissional e acadêmica. Ao pessoal aí que trabalha comigo, que eu sei que estava me apoiando, que está assistindo, e a minha família, né, a minha avó, a minha tia-avó, tia Orguinha, que está aqui, e a toda a minha família, a minha mãe que está aí, que foi, né, ela sabe como, né, todo o processo, e ao meu irmão pela parceria em tudo. Então, queria agradecer a todos e pedir desculpa pela emoção. Obrigada. Muito obrigada, Santana, pela apresentação. Obrigada.